Próximo filtro agora é a gente ler o edital. Cara, lembra de uma coisa muito importante. O edital dita a regra do jogo. Não importa se fulano falou, não importa se ciclano falou, não importa se o Edwards falou. O que importa é o que o edital falou. Por que eu digo isso? Nos últimos 6 anos em que eu trabalho, quase 6 anos, né, que eu trabalho com leilão, a Caixa já mudou as regras do edital diversas vezes. Então, mais importante do que você ficar sabendo das nomenclaturas, é importante que você saiba ler o edital. Num passado, hoje já está um pouco menos frequente, mas todo mundo que eu conhecia queria ficar decorando as modalidades. Ah, não, na modalidade tal, eu faço isso, aquilo e aquilo outro. Na modalidade Y, eu faço X, Y, Z. Na Z, Cara, isso não funciona. Por quê? Porque se a Caixa mudar a regra, você já fica capenga. Aprenda a ler o edital. Porque vai ser inevitável você começar a memorizar as principais coisas que acontecem naquele edital específico. Na Caixa hoje existem 3 principais formas de venda. Se a gente for contabilizar, talvez 4. Beleza? Quais são elas? O primeiro e o segundo leilão, que é do SFI, é um edital. Licitação aberta, outro edital. Compra, ou melhor, venda online é uma outra regra, tá? E compra direta, outra regra. Então temos 4 formas de comprar. Edwards, qual que é melhor, qual que é pior? Esquece isso. Juro para você, todo mundo me pergunta, mas qual que é a melhor modalidade para comprar? Depende. Uma coisa que eu gosto de responder sempre é: estamos procurando bons imóveis e não uma boa condição de venda. O que consta no edital nada mais é do que uma condição de venda. Você não vai numa concessionária perguntando pro vendedor assim: doutor, fala para mim qual que é o carro que está com a melhor condição de venda aqui para mim. Você vai procurar um carro específico. Aqui a gente está procurando uma casa específica, um imóvel específico. Não importa a condição de venda dele. A condição de venda dele é uma característica e a gente vai calcular se vai dar bom ou não a partir da característica daquilo que a gente precisa. Fechado? Vamos seguir dessa forma? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Estou aqui no meu site do Arremataí. Entrei aqui no imóvel que estamos analisando. Beleza? Aqui, cliquei aqui, edital. Você já pode baixar o edital direto por aqui. Então, ele abre isso daqui. Ou você pode vir até aqui. Show. Você pode vir por aqui, no site. E aí você vai pegar aqui, ó, regras da venda online. E aí ele vai abrir a mesma página. Os 2 caminhos, beleza? Se você for pela planilha, você vai fazer pela página do imóvel. Se você foi pela modalidade ali, você vai olhar direto nele. E aí, nesses casos aqui, depois eu entro em detalhes. Vamos lá nas regras. O que a gente está procurando nos editais, senhores? Existem 4 informações cruciais que a gente precisa saber. Data, hora e local. Então, é a primeira informação. A segunda informação é sobre as formas de pagamento. A terceira informação é sobre os débitos. E a quarta informação é se há evicção de direitos. Esse edital aqui é um edital de regra de venda online. Ele, então, é um padrão, só que ele vai ter pequenas alterações. Vamos começar, assim, por data. Eu acho que ele não vai ter a data aqui. Só para você entender, a regra da venda online, que é todo imóvel que está aqui, assim, ó. Vou compartilhar. Deixa eu abrir aqui que vai ficar mais fácil. Aqui, ó, pronto. Todo imóvel que tem esse reloginho aqui, rodando, ele se chama venda online. Então, quando que vai acontecer o leilão? Está acontecendo. Você dá o lance enquanto esse relógio está rodando. Então, essa data, hora e local, não vai fazer muito sentido porque está aqui na própria situação. Sobre a questão de formas de pagamento. Então, a gente volta lá para a nossa regra online. Forma, você dá um Ctrl F aqui. Forma de disputa, formas de pagamento. Aqui, ó. É o 7. Pronto. Formas de pagamento. Cada imóvel possui sua própria condição de pagamento que devem ser verificados na página do anúncio.
podendo ser exclusivamente à vista, recurso combinado em conjunto ou separadamente com FGTS e financiamento. Então, basicamente, a gente está falando assim, ó, na venda online, você pode comprar ou à vista, ou com FGTS, ou financiado, mas cada imóvel vai ter sua peculiaridade. Pronto. Não serão aceitas outras formas de pagamento além do anúncio do imóvel. Tá. Então, forma de pagamento, que é o segundo critério, eu já vi aqui, eu vou ter que ver na página do imóvel. Deixa eu ver a terceira. A terceira é o quê? É sobre os débitos. Aí você vai dar um Ctrl F aqui para procurar no edital e procura débitos aqui, ó. Débitos e pendências. Tá, pronto. O proponente declara-se ciente e plenamente informado de que os imóveis podem pender débitos tributários e condominiais ou pendências diversas. Cada imóvel possui sua própria condição. A regra de pagamento de dívida da Caixa de imóvel é individualizada e realizar-se-á de acordo com a estratégia de negócio da Caixa mediante combinação das possibilidades. Tributo, pagamento integral da dívida pelo comprador, pagamento da dívida até R$1.000 ou pagamento integral da Caixa. O que ele está falando aqui? A Caixa, nessa regra de venda online, ele pode ou pagar tudo, ou passar tudo para você pagar, ou ele vai pagar se tiver acima de R$1.000. Pode ser qualquer uma dessas três. Isso para os tributos, digo IPTU. O condomínio, pagamento da dívida condominial até limite de 10% do valor da avaliação, ou pagamento integral da dívida. Então, o que ele está falando aqui? O condomínio vai ter duas regras. Ou a Caixa paga tudo, ou a Caixa paga o que estiver acima de 10% da avaliação. E aí isso confunde muitas pessoas. E eu quero mostrar isso para você. Então, na página aqui do imóvel, droga, vai ter que carregar de novo. Vamos lá. Vou abrir aqui que fica mais rápido, eu acho. Pronto. Aqui, ó. Você percebe que tem um valor de avaliação. Nesse caso aqui, ó, é aquela regra de apenas o valor que exceder 10%. O que ele está falando aqui? Você vai, se tiver dívida de condomínio nesse imóvel, você que vai pagar até 10% da avaliação. Ou seja, a avaliação é 165 mil, 10% daria 16.500. Se tiver dívida nesse imóvel de condomínio de 16 até 16.500, quem vai pagar é você. O que passar de 16.500, quem vai pagar é a Caixa. Essa é a regra. Então, terceira informação de débito já temos aqui no edital. Agora, a gente vai para a última, que está relacionada à evicção de direitos e do distrato. Para imóveis à venda, sobre as regras, recai o risco de evicção de direitos, nos termos do artigo perfeito. O que é evicção de direitos, só para você saber? Evicção de direitos é a Caixa dizendo assim, olha só, se der qualquer problema do ponto de vista jurídico e você perder esse imóvel porque um juiz determinou que não deveria ser ou qualquer coisa do tipo, eu assumo o problema. Em outras palavras, eu vou te devolver o dinheiro, cancelamos a arrematação e vida que segue. Você não vai precisar entrar com processo judicial contra a Caixa, nem nada do tipo. Beleza? É isso que é evicção de direitos. Então, essas 4 informações, que são até as 4 informações que estão contidas aqui, ó. Data, hora e local, qual é a forma de pagamento, vão estar constando aqui num checklist para você baixar no Arremataí. Mas lembra, cada edital tem o seu. Vamos ver se eu pego aqui um outro. Venda online. Aqui, ó, licitação aberta. Já está até indisponível. Mas eu acho que a gente consegue pegar o edital dele aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos pegar as 4 informações. Qual que é a primeira? Data, hora e local. Olha assim, ó. Local, data e hora. O leilão aí ia acontecer no dia 29 do 4, nesse site de leiloeiro aqui. E aí você tem que lembrar, né? Se existe o site de leiloeiro, você tem que pagar o leiloeiro. Segunda informação, formas de pagamento. A gente vem aqui, dá um Ctrl F, formas de pagamento. Pronto. Do preço mínimo e formas de pagamento. Somente são admitidos lance pagos à vista, com recurso próprio
ou à vista com recurso de FGTS. Ou seja, nessa modalidade de licitação aberta, não é possível o financiamento. Aí você já sabe pelo edital. Mas por que é importante você saber pelo edital em vez de decorar isso? Porque se você sabe pelo edital, se a Caixa mudar a licitação aberta, você vai ler no edital e vai estar sabendo. Por exemplo, até 2 anos atrás, a Caixa financiava a licitação aberta. E ela pagava todos os débitos. Será que agora paga? Vamos dar uma olhada? Débitos. Responsável pelo levantamento de débitos. O proponente. Interessado, arrematante. Forma de pagamento, tá? Ou seja, quem tem que pagar os débitos? Débitos e pendência. O proponente declara que pode existir pendência. Débitos recaem sobre imóvel, especialmente dívida condominial e tributos. Devem ser levantados e quitados exclusivamente pelo adquirente. Ou seja, quem que é o responsável? Pronto. Ele já está falando aqui. Além dos débitos, são de responsabilidade exclusiva, classificado, laudênio. Isso aqui é uma coisa que é importante eu falar também, tá? Toda vez que você for fazer uma coisa dessa, nunca pague primeiro e peça a Caixa para pagar. Eu vou falar disso mais para frente, mas já vai colocando isso na sua cabeça. Todas essas dívidas que a Caixa fala que paga, você levanta os débitos e manda o boleto para eles pagarem. Se você pagar e depois pedir reembolso, eles não te pagam, tá? E aqui, ó, nas situações em que o valor da dívida de condomínio seja maior do que 10% da avaliação do imóvel, o adquirente poderá remeter à Caixa os documentos que comprovem o débito e, caso seja confirmada a pertinência, a Caixa poderá assumir a responsabilidade do valor que exceder o percentual de 10%. É aquela mesma regra. Você está lá no imóvel e viu que tem 20 mil de dívida de condomínio. Só que os 10% sobre a avaliação é 16.500, 4 mil a Caixa vai pagar. É essa a ideia. E já vimos data, hora, forma de pagamento, débitos e evicção de direitos. Tem? Evicção. Tem. Pronto. Percebam que todas as vezes você vai ter que ler isso? Sim. Gente, eu faço isso há 6 anos, quase 6 anos. A gente faz mais de 100 análises todas as semanas para os nossos clientes aqui no escritório que querem contratar nossa assessoria para a gente fazer para eles. E a gente faz sempre isso. Por quê? Porque a Caixa muda. Ela muda. E ela não é obrigada a te informar que ela mudou, porque você é obrigado a conhecer o edital. Você é obrigado a entender. E aí, lembrando que, lembra aquelas informaçõezinhas que eu falei para vocês que pode constar na página do imóvel, nessa daqui? Aí você olha aqui. Ó, aqui está falando, lembra que a venda online, você tem que olhar o anúncio do imóvel? Recurso próprio e FGTS. Esse aqui não aceita financiamento. O condomínio vai ser naquela regra de 10% da avaliação. O tributo, responsabilidade de quem comprar. Tudo isso é importante. Você olha isso antes. Por que você olha isso antes? Se você tivesse aqui querendo um imóvel financiado e você entrasse nesse imóvel e visse, cara, ele não está permitindo financiamento, o que você vai fazer? Excluiu da lista. Seu funil, ele foi cortado. Esse imóvel não existe mais para essa lista. Ah, mas esse é um imóvel tão bom, mas você quer financiar, você só tem imóvel, só tem dinheiro para financiar. Se esse imóvel não aceita financiamento. Se fosse o FGTS, nesse caso seria diferente. Percebe? É assim que a gente faz a análise do edital. Agora vamos para o nosso próximo passo.